Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. E na Veja, Polícia Federal vai convocar diretores de institutos de pesquisas nos próximos dias. A investigação foi aberta a pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, que atendeu à solicitação da campanha de Bolsonaro. Nos próximos dias, a Polícia Federal começará a convocar diretores de institutos de pesquisas eleitorais a depor no inquérito aberto a pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, que atendeu solicitação da campanha do chefe, o presidente Jair Bolsonaro. Torres anunciou na terça-feira da semana passada, 2 dias após o primeiro turno, que tinha acabado de encaminhar à Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos. Esse pedido atende à representação recebida no Ministério da Justiça de São Paulo, que apontou condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados por alguns institutos, explicou. Até a segunda-feira, 6 dias depois de o pedido ser enviado, o procedimento ainda estava sob análise da Superintendência Regional da Corporação no Distrito Federal e os institutos entraram na mira dos bolsonaristas por conta da divergência nos resultados das pesquisas e nos votos recebidos pelo presidente no primeiro turno. Nada foi dito contra as pesquisas que erraram, muito contra Bolsonaro. Há um instituto chamado Brasmarket que previu a vitória de Bolsonaro no primeiro turno com distorção na votação de Lula de 18 pontos percentuais. Esse instituto, ao que se sabe, não está sendo convocado pela PF. Na quinta-feira, o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, determinou que o órgão federal ligado ao Ministério da Justiça abra inquérito administrativo para apurar responsabilidade de institutos de pesquisa por infração à ordem econômica. No despacho, o chefe do Conselho Administrativo de Defesa Econômica aponta um suposto cartel entre IPEC, Datafolha e IPESP, que apresentaram resultados idênticos quanto à diferença entre os candidatos. E não é só isso, a Justiça Eleitoral suspeita do ministro da Justiça e do presidente do CAD. Eles tropeçaram na Constituição, nos códigos penal e de ética, segundo o TSE, com intenção de favorecer a candidatura de Bolsonaro. A Justiça Eleitoral resolveu investigar o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Cordeiro Macedo, e o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que os dois burocratas interferiram indevidamente nas eleições ao acusar sem provas uma dezena de empresas privadas de fraudar pesquisas eleitorais. Torres mandou a Polícia Federal iniciar o inquérito criminal. Macedo pediu investigação por suposta conspiração empresarial com objetivos políticos e econômicos. Tropeçaram na Constituição, nos códigos penal e de ética no serviço público, ao manipular órgãos do governo com intenção de favorecer a candidatura de Bolsonaro. Parecem demonstrar intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo e candidato à reeleição, escreveu Alexandre de Moraes, presidente do TSE, na decisão que os transformou em suspeitos. É inusitado que, numa eleição, a Justiça Eleitoral decida investigar o ministro da Justiça e o chefe de uma agência federal de fiscalização e controle econômico por suspeita de crime eleitoral, de abuso de poder político e de autoridade e desvio de finalidade administrativa e, por ironia, de usurpação de fundamentos constitucionais da própria Justiça Eleitoral. Torres usou a polícia e Macedo utilizou o CAD, extrapolando funções e assumindo competências que são exclusivas do Judiciário. Fizeram isso com base em nada além de presunções. Então aí a gente tem a reação
do Estado de Direito, da cidadania brasileira, contra um ataque criminoso a institutos de pesquisa com base em nada, com base em suspeitas, sem provas de Bolsonaro e sua trupe. E Bolsonaro venceu em 90% das zonas eleitorais em áreas de milícia no Rio. Bolsonaro teve quase 500 mil de votos nos territórios da capital fluminense, que tem predominância da milícia. Bolsonaro venceu em 90% das zonas eleitorais em bairros predominantemente dominados pela milícia na cidade do Rio. Na análise baseada no mapa da organização não governamental Fogo Cruzado, em dados do TSE, o presidente ganhou em 9 zonas e perdeu para Lula em apenas uma. E entidades cobram o governo sobre eventos com crianças fardadas segurando fuzis. Rio de Janeiro e Minas Gerais tiveram programação em que crianças e adolescentes seguravam armas de fogo ou simulacros. Entidades que atuam na defesa dos direitos humanos e de crianças e adolescentes enviaram notificação extrajudicial a Bolsonaro nesta quinta-feira para que o chefe do Executivo Federal tome atitude contra eventos promovidos pelo Estado que expuseram menores a armamentos. E em live com Bolsonaro, o coach, que era candidato a presidente pelo PROS, Pablo Marçal, faz apelo a influenciadores pela reeleição para que um dia não precisem pegar em armas. Influenciador digital e o presidente da República convocaram influenciadores digitais para live treinamento com o objetivo de dar guinada em busca de novos votos. Nós vamos treinar batalhão, disse Marçal. Durante uma live treinamento junto com Bolsonaro, ontem, o coach Pablo Marçal deu uma aula para influenciadores digitais sobre como agir para ajudar Bolsonaro a se reeleger no segundo turno. Marçal chegou a pedir aos inscritos que tomassem essa dor do capitão e que, se possível, nesses próximos 15 dias, todo mundo suspenda a própria reputação para defender essa nação. As pessoas vão bater em todos que se levantarem para defender o presidente. Vai ser um por um. Vão revirar a vida de todo mundo. Mas espera aí, não é melhor nesses próximos 15 dias todo mundo suspender a própria reputação para defender essa nação? Vejam bem, o coach do Bolsonaro quer que as pessoas abandonem a sua reputação porque vão cometer atos lesivos a elas, né? E o treino de Bolsonaro para enfrentar Lula no debate. Com um especialista em oratória, Bolsonaro treinou até o tom de voz para desestabilizar Lula diante das câmeras. O ex-aliado de Lula, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, atuou nesta semana como coach de Bolsonaro. Durante horas, simulou ataques duros ao petista num treinamento com Bolsonaro para o debate na Band. E Bolsonaro dirá coisas pesadas na cara do Lula, diz um auxiliar palaciano do Bolsonaro. Com um especialista em oratória, Bolsonaro treinou até o tom de voz para desestabilizar o petista diante das câmeras. A ideia é que Bolsonaro ataque Lula sem gritar. Difícil, né? E o plano que amplia vagas no STF está pronto para apresentação no Congresso há 6 meses. Imprudente e inoportuna, a proposta de uma emenda constitucional começou a ser semeada há cerca de 6 meses por Bolsonaro e aliados do Legislativo. O Bolsonaro nunca fez questão de manter relações harmoniosas com o Judiciário. Desde sua posse na presidência, bateu de frente com o ministro do STF e acusou o TSE de participar de conspirata. Em sua cabeça, teorias da conspiração contra integrantes do STF que agiriam para inviabilizar sua administração. E a maior preocupação no QG de Bolsonaro é com sua performance no debate de domingo. O Bolsonaro, segundo agora essa notícia do Globo, teria recusado qualquer preparação e não terá mais recursos como o padre Kelmon
para ser sua linha acessória nos ataques a Lula, diz o Globo. A apreensão sobre o debate da banda entre Bolsonaro e Lula tem crescido entre integrantes do Palácio do Planalto e parte da campanha do presidente. Isso porque, apesar dos apelos, Bolsonaro se recusa mais uma vez a se preparar para o programa. E na verdade eles estão com medo do mano a mano com Lula, sem ter capangas para atuar em seu favor. Bancada bolsonarista de 2018 perdeu 2,8 milhões de votos e teve 60% dos candidatos que se elegeram por Bolsonaro em 2018 derrotados agora. Só 21 dos 52 deputados que se elegeram pelo PSL há 4 anos conseguiram renovar o mandato. E por fim, o QG de Bolsonaro monta estratégia contra a abstenção por causa de feriados. Como o eleitorado de Bolsonaro é um eleitorado mais de classe média, é possível que haja um êxodo de bolsonaristas rumo à praia no dia da eleição, devido ao feriado de 1º de novembro, dia de finados. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.